Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 19 de dezembro, terça-feira da terceira semana do tempo do Advento. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias do grupo de Abiá. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos porque Isabel era estéril. Os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era ver do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje no Evangelho nós temos um exemplo, ou seja, do nascimento, o anúncio do nascimento de João Batista, e vocês perceberam esse diálogo entre Zacarias e o anjo, que o anjo Gabriel lhe dá uma boa notícia, mas ele duvida, e portanto tem a consequência da dúvida que naquele momento ele teve e ficou mudo. O que nós poderíamos pensar no Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, para ajudar-nos na nossa jornada, na nossa vida? Quantas coisas Deus nos comunica de bom. Quantas coisas de bom nós vivemos, quantas coisas boas Deus nos oferece, mas muitas vezes nós podemos duvidar disso, muitas vezes nós podemos, quem sabe, até faltar com o nosso agradecimento a Deus por aquilo que Ele faz na nossa vida. E então, de repente, no momento mais difícil, nós poderíamos dizer: onde está Deus? Ou então, em algum outro momento, eu rezo tanto e parece que não acontece nada. E quem sabe, durante essa nossa fala, durante esse nosso período obscuro, Deus vai mostrando sinais de que Ele é presente, que Ele está do nosso lado. Ele deve ter falado por meio de alguém que convive conosco, Ele falou por meio de uma situação que nós vivemos e que nos agradou e que nos fez bem, e deixamos passar isso despercebido. Então, meus irmãos e irmãs, hoje nós seremos convidados a poder pensar: o que eu posso interpretar como sinal e presença de Deus? O que eu posso identificar, interpretar como o anúncio de que, de fato, Deus nunca se esquece de mim, nunca se esquece da minha vida, e assim por diante. E que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.